Chelsea vs Tottenham 4-3, partida pela 15ª rodada da Premier League. Esse aqui é um clássico, um jogo pegado, difícil na maior parte do tempo, mas principalmente porque o Tottenham ele tem um estilo de jogo que é totalmente counter do nosso. O estilo caótico de ataque de Ange Postecoglou poderia ser exatamente a pedra no sapato para derrotar a gente. Inclusive no início da partida parecia exatamente ser essa dinâmica, parecia ser o tipo de jogo que a gente ia tomar uma goleada. Mas as mudanças vieram, cada minuto que foi passando o Chelsea foi mudando este cenário e a gente consegue vencer essa partida. Nós tivemos gols de Cole Palmer, 2 de pênalti, um gol de Enzo Fernandes e um gol de Jadon Sancho. Do lado do Tottenham foi um gol de Heung-min Son, Kulusevski e um de Solanke. Basicamente essa foi a dinâmica do jogo. O Tottenham foi para campo com um 4-3-3 e o Chelsea foi para campo com um 4-2-3-1. Para você que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Provavelmente era a partida com o maior desafio da temporada, né? É o time que tem um ataque mais caótico da liga, é um ataque muito difícil, o que é um pouco engraçado porque o Tottenham é um time que tem muito controle da bola, mas obviamente a posse da bola do Tottenham é objetiva a fazer gols, né? Pode ser que haja uma confusão na cabeça das pessoas achando que o Tottenham é um time guardiolista, mas não é o caso. O Tottenham ele tem a posse da bola com o objetivo de atacar, ele não tem o objetivo de controlar as ações do jogo como seria um time guardiolista padrão, né? É uma confusão muito comum, inclusive, que acontece, né? A galera acha, por exemplo, o Luiz Henrique é guardiolista e outros treinadores que podem parecer e beber da fonte, mas não é. No meu ponto de vista, pelo menos não é. Eu acho que é outro estilo de jogo. E é o caso do Tottenham, no meu ponto de vista, o que Ange Postecoglou faz é um pouco diferente. O Tottenham foi pra campo com alguns problemas, por exemplo, como não ter o goleiro principal, né? O goleiro deles era Foster, um goleiro um pouquinho mais fraco. Mas no geral, o time era praticamente o titular, né? O que se espera de um time titular do Tottenham. Cara, no começo da partida a gente toma muita pressão do Tottenham. O Tottenham cria muitas dinâmicas ali dentro do ataque. Nos primeiros 20 minutos foi muita pressão. Parecia que a gente ia tomar uma goleada. Assim, quando a gente toma os 2 primeiros gols, e eles criam o suficiente pra fazer 3 até 4 naquele começo de partida ali, antes dos 15 minutos praticamente, né? E foi terrível, foi terrível. A gente apanhou muito ali. Foi a zaga falhando muito, o sistema de marcação não funcionando. É assim que funciona mesmo. O esquema de Enzo Maresca é nesse nível aí, cara, de ceder muito espaço, porque tem que atacar mais do que o adversário. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que a maior força do Chelsea é fazer mais gols que o adversário. Não espere um 2-0 fechado, como o Liverpool faz, espere um 4-2, né? E a gente toma 2 gols, mas a gente marca mais que eles. E não é um problema, é só um jeito de encarar o futebol, ok? Não é melhor ou pior, é diferente apenas. Tentando trazer esse ponto aqui pra mesa. E basicamente a dinâmica do jogo foi essa. No começo do jogo a gente toma muita pressão alta, toma muita pressão, inclusive no primeiro tempo inteiro, né? O Tottenham, dá pra dizer que ele foi protagonista do primeiro tempo. E a cada minuto que foi passando, o Chelsea foi melhorando. Quando a gente vai pro segundo tempo, aí já muda. O Chelsea tem algumas alterações. Aí cedo sai do lateral invertido. Quem entra em campo é Malo Gusto na vaga de Romeu Lavia, tira o volante, e aí Gusto vira o lateral. Participa da zaga, né? E aí fica a zaga Coyle, Badiashile e Gusto. E Cucurella ele começa a subir e virar o lateral de sobreposição, né? Ele começa a se juntar ao ataque, o que resolve os problemas da zaga, pois os 2 gols do Tottenham, eles nasceram em falhas de Cucurella, escorregões que ele deu, e que ele deu espaço pra o cara correr o campo e chegar ao ataque com muita facilidade, cara. Um detalhe que a gente também pode ver nesses gols do Tottenham é as falhas de Robert Sanchez. Robert Sanchez hoje ele não falha só passando a bola, né? Foi péssimo, mas também ele falha nos lances de gol. Tem o chute, por exemplo, de Solanke, se vocês quiserem ver o replay, eu pergunto a vocês o que é que ele tava fazendo ali naquele lance, cara. Eu não sei o que foi que ele fez até agora. Assim, ele se joga pra uma direção que a bola nem foi e que o jogador nem tava. Eu não entendi, parecia que ele tava com lag. Se você for pra um jogo, parecia que ele tava com lag. Nota, assim, da jogada. Ou que ele tava jogando uma partida paralela dentro da cabeça dele, tá ligado? Não sei se ele tentou prever o lance. Foi péssimo. Então a gente conseguiu ver esse tipo de coisa ali nessa partida. Quando tem uma partida mais difícil, é que a gente nota quem é bom e quem é ruim, tá ligado? A gente nota quem são os protagonistas de verdade e quem tá se saindo bem porque o adversário é mais fraco, porque tá com vantagem. E hoje foi exatamente isso. Tudo foi exposto, né? Jogou uma luz em cima dos problemas do Chelsea hoje. A gente conseguiu enxergar cada um deles nessa partida, cara. O que eu venho falando já há bastante tempo. E aí eu volto a falar do que eu falei, né? Sobre uma final de Conference com o Robert Sanchez no gol. Seria um problema grave, assim. Porque o que ele fez hoje aqui é inaceitável. E eu volto a falar, o erro não foi só nas finalizações dos adversários. Foi em passe também, foi em leitura das jogadas. Ele tava muito mal nessa partida, cara. Péssimo. E aí você pode pensar que é só uma partida, mas se você pegar o recorte ali das outras, ele foi fazendo isso durante toda essa temporada, né? Ele enganou em alguns jogos, mas hoje tá mais que claro que esse goleiro é muito ruim. E foi basicamente isso, cara. No segundo tempo a gente começa a melhorar e até o final do jogo a gente ganha o domínio da partida. Inclusive no segundo tempo, o Chelsea ele domina, né? Ele dita as ações do jogo e aí a gente tem o guardiolismo, né? E ele dita como o adversário ataca, como
ele cria, como a gente ataca, como a gente cria em cima dos caras, e a gente tem o controle do jogo, né? A gente não deixa que o jogo se torne caótico em cima da gente, que é o grande objetivo no final das contas, ok? Desse tipo de estilo de jogo, que é você ter a posse da bola exatamente pra isso, cara, pra controlar as ações do jogo, pra controlar o ritmo do jogo e o que acontece dentro dele. Você pode achar que isso aí é uma defesa, mas não necessariamente, tá ligado? Ele é meio que uma espécie de equilíbrio, né? Porque isso serve pra como você ataca, como o adversário ataca, como você defende, como o adversário defende, é equilibrado em si, ok? Eu tô explicando essa diferença aqui pra vocês entenderem a diferença dos estilos de jogos, porque pra você que tá assistindo pode ser que seja parecido e que seja a mesma coisa, mas não é muito diferente. Inclusive o sistema de Anja é muito direto, né? Ele é bem mais direto, ele quer fazer o gol a qualquer custo. Enfim, cara, não vou ficar entrando mais em detalhes sobre isso, foi assim que rodou a partida. E cara, assim, essa partida que o Chelsea fez, essa vitória, ela é muito importante, cara, porque realmente esse aqui era o grande desafio. Ganhar esse jogo significa que talvez a gente esteja ainda dentro da disputa do título, porque lembrando que o trabalho de Enzo Maresca, a tendência é só evoluir, porque é o começo dele, e ainda a gente vai melhorar muita coisa, vai achar novos jogadores pro time principal. Então, se mesmo com o trabalho evoluindo, a gente já consegue tirar o jogo de um time que é provavelmente o nosso maior desafio, significa que a gente tá muito bem. Então, realmente, essa partida aqui, a gente vencer ela era muito importante desse ponto de vista. Enfim, cara, e a dinâmica da partida termina muito por aí. Eu acho que eu me impressionei um pouquinho com o Tottenham na parte do goleiro deles, né? Teve algumas jogadas que eram pra ser gol e o goleiro deles salvou. Uma partida que me chamou mais atenção do que o normal. Esse goleiro normalmente chama, cara. Enfim, cara, agora a gente vai falar dos jogadores que jogaram mal e que jogaram bem, dos dois lados, ok? Bom, cara, no lado do Chelsea, eu vou começar pelos que jogaram mal. Em primeiro lugar é falar deles, cara. É bom numerar cada um deles e falar quem são, ok? Em primeiro lugar, acho que é claro pra todo mundo o Cucurella, né? Ele não jogou bem essa partida. Quando ele vai pro ataque, ele também não foi muito bem. Assim, eu não curti muito a chegada ofensiva dele à frente. Eu acho que, inclusive, teve lances ali que ele tinha espaço pra chutar, pra criar uma jogada melhor, ele não faz. Então, não foi só na defesa que ele falhou, foi no ataque também. Uma partida bem ruim mesmo. Sim, eu acho que não se salvou a mudança. A mudança salvou o nosso jogo, mas não salvou a atuação péssima dele. O outro cara que foi muito mal na zaga e que é fácil de perceber é Badiashile, cara. Um jogador que eu tenho falado bastante dele aqui no canal, falando bem mal dele, e realmente as partidas têm sido terrível esse jogador. Eu acho que não dá mais pra defender, assim, eu não entendo quem é que defende Badiashile. Hoje em dia não dá pra entender mais, porque ele tá falhando em tantos jogos, de tantas maneiras diferentes, que não dá mais pra você passar a mão na cabeça dele, tá ligado? Eu tive muita paciência com esse jogador, né? Foi quase uma temporada inteira de eu tendo paciência com ele na época que Pochettino tava aqui, e hoje eu não tenho mais, ok? Não tenho mais não, porque não dá pra aceitar. O nível do time subiu, a cobrança subiu e ele não tá entregando. É um zagueiro que pra mim tem que sair do time, velho. Eu não tenho mais paciência com isso aqui não, velho. A partida de hoje também foi ruim, e você pode dizer que, ele tava do lado errado. Ô, irmão, num ponto desse da temporada, eu acho que ele já tem que saber jogar dos dois lados já, tá ligado? Tipo, porque pelo menos ele tem que entregar alguma coisa. Ele não tá entregando nada do lado principal dele, e aí manda ele pro outro lado, ele também não consegue entregar, tá ligado? Se fosse Chalobah, por exemplo, não teria problema nenhum em jogar desse lado, então eu não deu como defender ele, cara. A partida foi muito ruim. Robert Sanchez foi provavelmente o pior dessa partida, assim, e fácil de perceber isso aí. Muitas falhas, muitos passes ruins. Quando ele não deu passe na fogueira pra alguém que a pessoa teve que resolver, né, o passe ruim dele, ele deu algum passe que entregou a bola no pé do jogador do Tottenham, gerando um contra-ataque letal, que poderia ter sido gol se os jogadores do Tottenham tivessem queimado as oportunidades. Então, de fato, assim, não dá pra defender esse goleiro, cara. Não dá. Assim, péssima a atuação dele. Mais uma vez, eu não entendo porque o treinador gosta tanto desse cara. É sério, eu não compreendo. Eu acho que ele tem ajudado muito pouco e ele realmente não tá valendo a pena no momento atual, cara. Ele fez algumas defesas ali e eu tenho que falar que é a obrigação dele, né? Ele é goleiro. Se ele não defender nada, então pra que ele tá aqui? Eu vejo que uma galera gosta muito de pegar, né, nesse ponto aí de tipo, mas ele fez algumas defesas. Cara, se ele não fizesse, estaria muito complicado, mano, porque ele é o nosso goleiro, tá ligado? Se ele não fizesse nenhuma defesa, estaria muito complicado, mano. Assim, é a obrigação dele fazer as defesas, até porque muitos desses lances nem eram tão perigosos assim. Não é como se ele tivesse salvado um lance possível. Então, não dá. Assim, esse goleiro eu continuo não entendendo porque Enzo Maresca insiste tanto nele. E por último, o que atuou mal também, que é fácil de perceber, Nicolas Jackson. Cara, assim, nessa temporada ele tem finalizado bem, tem sido um cara letal na cara do gol, eu tenho gostado disso, mas eu pergunto a você, tirando isso, o que mais que Nicolas Jackson faz dentro de campo? Ele defende muito bem? Não. Ele faz pressão alta bem? Não. Ele cria bem o jogo? Hoje foi uma prova que ele não cria bem o jogo, todo lance que ele tentou, ele perdeu a bola, atrapalhando com a bola, não consegue dominar uma bola, velho. Me lembrou um pouquinho, né, um jogador do Manchester United, que eu não vou falar o nome pro torcedor do Manchester não ficar me xingando aí de novo, né? Eu não vou criticar mais não. Mas vocês sabem de quem eu tô falando, eu vou fingir que ninguém sabe do que eu tô falando, mas enfim,
Nicolas Jackson parecia esse cara hoje, mano. Foi feia a partida dele, cara. Ridícula, assim. Ele não conseguia fazer nada. E é um jogo mais difícil. Só que ao mesmo tempo, Romero, ele se machuca e ele não tava sendo marcado por Romero. Ele tava sendo marcado por Dragusin, cara. E ele ficou no bolso do cara, velho. Assim, Dragusin tirava todos os lances em cima dele, velho. E Dragusin não é aquele zagueiro todo, velho. De fato, não é. É muito feio ver essa partida, cara. Assim, tipo, de Nicolas Jackson. Não tem como defender, velho. Fraco demais. Quando o jogo realmente pede esse jogador, dificilmente ele aparece. E se ele aparece, é finalizando, fazendo um gol, o que é bom, porque ele é um camisa 9 e tudo mais, você pode dar um ênfase gigante a isso, mas é só isso que ele tem que entregar em campo. Quando eu vejo a comparação dele com o Drogba, eu fico até irritado, porque, mano, o Drogba é um cara que você botava na ponta, ele jogava bem, se botava em outras posições, ele jogava bem. Drogba era perfeito, tá ligado? Esse cara ser comparado com ele, beira o ridículo, parece que a galera não sabe quem é realmente aquele jogador, velho. Não tem nem comparação, velho, é ridículo a atuação dele, velho. Cara, é um jogo grande e faltou muito protagonismo desse jogador hoje, e não é como se fosse tão difícil, tá ligado? Tipo, ele não era o cara priorizado na marcação, você podia perceber que tava muito mais focado em Palmer, né? Ele só tinha um cara marcando ele e foi suficiente, cara. E o cara nem é tão bom assim, mas foi suficiente pra parar o jogo dele, cara. Então, eu tive que falar. E aqui dos que jogaram bem, eu cito Enzo Fernandes. Eu acho que o gol, pouco pra citar a atuação dele, porque na parte defensiva ele também foi muito bem. Ótima leitura ali, lendo os lances antes deles acontecer e prevendo, tirando a bola. Muito bom nessa parte e equilibrado em campo, criando o jogo e ainda pega lá e faz aquele golaço lá. Gol que eu acho que mudou o jogo, né? Aquele gol ali foi o que colocou a gente como o melhor time da partida, né? Depois daquele gol ali, a gente sentiu que, não, dá pra ganhar agora. Cito aqui Jadon Sancho, o gol que equilibrou a partida, né? Depois daquele gol, eu sinto que o Chelsea voltou pro jogo, tava muito mal e parecia que ia tomar o terceiro gol e não que ia fazer um 2-1. E ele faz um gol impossível, um gol muito difícil de fazer, cara. Um chute perfeito, com muita técnica, como eu coloquei na minha análise, né? Eu falei exatamente disso. Os chutes de Sancho são um grande esmero ali na finalização pra realmente botar no canto e ele só chuta quando ele tem essa possibilidade. E hoje foi exatamente isso, cara. Um jogador que tá cada vez mais voltando a ser o Sancho do Borussia Dortmund, que realmente foi aquele jogador grande, e isso é um sinal muito positivo, inclusive. Aí a gente tem Cole Palmer, que pra mim foi MVP da partida. Os pênaltis foram muito bem batidos, inclusive o último, que ele dá de cavadinha ali, acaba com o mental do goleiro quando ele faz aquilo. Mas não é só isso, cara. Assim, Palmer, no fora de bola, hoje ele foi muito bem na marcação, na hora de criar os lances. Boa parte das jogadas ofensivas que a gente teve, se você talvez não tenha prestado atenção, ele fez parte dela. O começo dela, a transição dela, passou tudo pelo pé dele. Então ele é um MVP não à toa, ok? A entrega dele em campo, no fora de bola, é perfeita. E quando ele tá com a bola no pé, também é muito boa. Então ele é um jogador muito completo, velho. Muito completo. Assim, se eu elogio bastante aqui João Félix, Nkunku, até o próprio Sancho, por ter o fora de bola muito bom, Palmer também entra na mesma lista, cara. Realmente, hoje foi muito legal o que ele fez aqui nesse jogo e a gente só ganhou por causa dele. Dá pra dizer que a gente só ganhou por causa dele. Eu acho que os elogios acabam por aqui, ok? Muita gente vai me perguntar de outro jogador, não vou colocar. Os outros eu não critiquei porque eles não foram mal e também não vou colocar como elogio. É muito fácil de entender isso, ok? Enfim, agora eu passo pro Tottenham, cara, e de elogios que eu faço pro Tottenham é Pedro Porro, Kulusevski, Brendan Johnson e Foster. Esses pra mim foram os 4 que jogaram bem dentro dessa partida. Foram os melhores jogadores, inclusive, e eu acho que quem produziu algo no jogo foram esses caras. E o resto, pra mim, não foi muito legal. Assim, de jogadores que jogaram mal no Tottenham, eu posso dizer que quase todo mundo, os volantes, zagueiros, acho que todo mundo foi bem mal, assim. E eu tenho que citar aqui um em destaque, que é Heung-min Son, cara. Assim, a partida de Son é inaceitável, mano. Muito fraca. Ele faz o gol, mas tirando o gol, ele não fez nada na partida, ele queimou muito lance. Eu não entendo porque o Tottenham atual, o protagonista é Brendan Johnson e Kulusevski não Son. Tem alguma coisa errada. Entra num ponto aqui que é difícil de falar, porque você tá vendo Solanke hoje, ele fez um gol, mas ele perdeu um gol também. Talvez Son não perdesse esse gol. Talvez Son deveria jogar como camisa 9 do Tottenham, velho. Assim, porque eu não tô vendo valer a pena manter esse jogador que não consegue finalizar tão bem, velho, na camisa 9. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que Solanke, fazendo pressão alta, criando jogada hoje, foi muito bem, né? Você compara ele com o Jackson fora de bola, dele foi maravilhoso. Mas assim, pra um camisa 9, ele precisa trazer um pouco mais, né? O gol que ele perdeu mesmo foi... Nossa, ele tava na cara do gol, é só empurrar a bola, velho. É só empurrar a bola, ele não consegue chutar direito. Ah, aquele gol foi feio. Tottenham, que vocês podem notar aqui, prestar atenção, é que perde Romero, vem um zagueiro do banco, que é muito abaixo dos 2 zagueiros principais, e não tem outra opção. Tem que depender de algum jovem e tudo mais. Sendo que, sei lá, tem Ampadu jogando lá no Leeds, que eu já falei aqui no vídeo do Tottenham, que era uma opção sólida. Podiam contratar um moleque que provavelmente entregaria muito mais do que Dragusin hoje. Eles simplesmente não contratam e ficam mantendo aí no limite a temporada, e aí num jogo que nem esse. Isso aqui é o pivô de uma derrota. Acho que o jogo de Dragusin, inclusive, foi bem fraco, exatamente por causa disso. Enfim, cara, saí do Tottenham aqui, agora voltando pra finalizar esse vídeo aqui. Se você estiver gostando dele, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda, cara, compartilha esse vídeo, é sério, muito importante. Enfim, cara, o que o Chelsea fez hoje é muito importante pra uma questão de botar a gente na disputa do título. Essa vitória contra um time que é tão competitivo contra a gente, que tem tanta vantagem, assim, em teoria,
teoria, né, na parte tática, ganhar esse jogo tão difícil, que a gente começa perdendo, é exatamente o que o time campeão faz. Então, mesmo que o Chelsea nessa temporada não seja campeão, tá encaminhando um esqueleto pra próxima temporada a gente disputar o título. Pode ser que a gente não ganhe essa, mas esse esqueleto que tá se formando hoje é de time campeão. Esses protagonistas que a gente tá achando dentro dessas partidas é exatamente o que a gente precisa. Então eu finalizo o vídeo aqui com uma mensagem muito boa. E apesar dos problemas que a gente teve hoje, dos jogadores que jogaram mal e que tentaram estragar essa partida, a gente vê muito protagonismo que, inclusive, a gente não acha em outros clubes, cara. Tantos jogadores indo bem, tá ligado? Assim, em conjunto. Realmente, eu tiro o chapéu pro Enzo Maresca. Eu acho que se eu fosse pensar na minha previsão da pré-temporada, eu imaginaria que ele estaria em 6º lugar hoje disputando vaga de Champions e não em 2º lugar disputando título. Realmente, muito acima do esperado pra mim. É isso, rapaziada. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cara, muito obrigado a você que me escutou até aqui. É isso, rapaziada. Tchau.